Um cara tava viajando e doido para saber as horas. Parou na beira da estrada e perguntou para um cara que tava do lado do seu burro. Falou: senhor, você sabe me dizer que hora é? Ele pegou nos ovos do burro e falou: é 11h17. O viajante pensou: meu Deus, esse cara sabe das horas mexendo nos ovos do burro. Deve ser alguma habilidade do tempo antigo. Horas depois ele voltou e passou no mesmo lugar. E falou: senhor, que horas são? O caipira pegou nos ovos do burro de novo e disse: é 3h40. Ele falou: impressionante. Como é que o senhor consegue saber a hora através de pegar nos ovos do burro? Ele falou: não, rapaz, eu tô pegando os ovos do burro para olhar por baixo o relógio que tá ali em frente à igreja.